Olá pessoal, aqui é o professor Eric Surjan de História. Vamos para mais uma questãozinha aí para a gente apreciar e se preparar para o Enem. Vamos lá? Foi exatamente a passagem do século XIX para o século XX que representou o momento de apreensão que começaria a impactar a todos. Antes, os países capitalistas ocidentais, que eram vistos como expressivas superpotências e que conseguiam manter suas economias em progresso crescente e permaneceram intactas por longo tempo. Porém, o século XX acenou com o declínio da civilização ocidental, deixando impactantes rastros. O renomado historiador Eric Hobsbawm trouxe nova visão crítica sobre o século XX e descreveu como sendo o mais terrível dos séculos e o mais veloz de todos, um século de guerras, de nascimento e fenecimento de utopias, de conhecimentos, mas ao mesmo tempo do predomínio de ignorância e medo. Nesse caos de conceitos e comportamentos, a história tomava certos rumos, se apartando da história dita oficial e se concentrando nas novas possibilidades de seu campo historiográfico. A partir da análise do texto e de seus conhecimentos, avalie as seguintes afirmações e assinale a que descreve corretamente situações vinculadas ao período retratado. Período retratado, está falando exatamente das questões imperialistas do final do século XIX rumo ao início do século XX, e que culminaria ali numa disputa territorial, na formação de alianças, num sentimento revanchista e que seria responsável por dois conflitos de caráter intercontinental, de caráter mundial, a Primeira e a Segunda Guerra. Vamos ver os itens? Um dos fatores marcantes na transição do século XIX para o século XX foi a formação de alianças militares, que tinham o claro objetivo de exercer possibilidades voltadas a conquistas territoriais em nome da exploração colonial, vinculada aos recursos voltados à Segunda Revolução Industrial e ao comércio. Exatamente essa disputa econômica, esse progresso econômico vinculado ao grande avanço da tecnologia que marcou a Segunda Revolução Industrial, que vai promover a eclosão do primeiro conflito em 1914. Mas vamos ver os outros itens. O certo é o A, vamos para o B. A ausência da Rússia na Primeira Guerra Mundial relaciona-se à grave crise marcada pelo atraso político e econômico exercido pelo regime czarista, principalmente após a derrota na Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905. É um item errado devido a alguns pontos. A questão vinculada a esse atraso econômico, político e social do czarismo é verdadeira, mas as questões vinculadas à ausência da Rússia na guerra é errado, porque graças, inclusive, às consequências da Guerra Russo-Japonesa, a França injetou capital na indústria russa e conseguiu atrair o Estado russo, o Estado czarista russo, para a Entente, formando assim a Tríplice Entente, uma das protagonistas da guerra. Vamos para C. A aliança entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, que logo aliaram-se à Alemanha, foi decorrência do mútuo interesse em proteger a região eslava do avanço russo nos anos que antecederam a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O item C está errado, principalmente porque a Áustria-Hungria e a Sérvia não eram aliadas, elas tinham um sentimento revanchista. A Áustria-Hungria era aliada da Alemanha, os impérios centrais, que formariam a Tríplice Aliança ao lado da Itália, e a Sérvia era aliada da Rússia, que era membro da Tríplice Entente, ou seja, elas eram adversárias. Vamos para a D. A formação de regimes totalitários na Europa era discordante da situação social, política e econômica vivida no continente, pois mesmo após a Primeira Guerra Mundial, os estados que defendiam a manutenção de regimes democráticos, destaque para a França e para o Reino Unido, estavam estáveis e firmes no combate à ditadura. Realmente eles eram estados defensores da democracia, estou citando aí, falando a respeito da França e do Reino Unido, mas eles estavam completamente massacrados ali na questão econômica em decorrência do desgaste ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. Eles estavam economicamente instáveis e dependendo economicamente dos Estados Unidos da América. Então está errado o item D. Vamos para o item E? Vamos lá?
O imediato ingresso militar dos Estados Unidos desde o início da Segunda Guerra Mundial relaciona-se às disputas contra o Japão, aliado da Alemanha e da Itália, por colônias situadas no Pacífico, o que tornou lento o processo de conquistas coloniais dos países do eixo no início do grave conflito. O item tá cheio, tá abarrotado de erros. Primeiro, que os Estados Unidos não ingressaram militarmente na guerra desde o início. Eles só ingressaram após o ataque japonês a Pearl Harbor. Então vai ter ainda uma primeira fase que também vai tornar esse item errado, que é a fase de avanço, de progresso dos domínios dos países do eixo. Qual o eixo? O eixo Roma-Berlim-Tóquio, ou seja, Itália, Alemanha e Japão, que eram aliados desde os instantes iniciais da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Estuda e vamos lá!